Oi, Érica, tudo bem? Oi, a Cássia, tô bem, e você? Tudo bem, tá de vaso total com você. Adorei que a gente tem blusas É, similares. é uma sintonia aí. Essa coisa de ser mãe, conecta meus Exato. sentidos, né? Muito obrigada por estar aqui comigo hoje, gravando. Eu queria que você se apresentasse, por favor. Eu que te agradeço pelo convite. Fiquei surpresa quando você me convidou, mas topei na hora. E acho que, enfim, eu me chamo Érica, eu tenho 42 anos. Eu falo que acho que a única coisa que os meus pais concordaram na vida foi meu nome. E eu sou mãe da Lô há 2 anos. A Lô tem 13 anos hoje. E tô morando em São Paulo, mas sou do interior de São Paulo, então você vai ouvir bastante porta, portão, porteira na conversa. E é isso. Delícia, delícia. Eu te convidei porque eu li um depoimento seu falando sobre a adoção da sua filha, e eu achei fundamental a gente trazer esse tema aqui para o podcast, né? Não é a adoção, mas passa pela adoção essa, esse discurso um tanto quanto desrespeitoso a respeito das dificuldades que, quando a gente se torna mãe, a gente atravessa, né, Erika? Então, você contou aqui que você tem uma filha de 13 anos, você é mãe da Lua 2, e a gente estava falando justamente sobre puerpério, né? Que você contou que seu puerpério foi longo e agora que você está se redescobrindo. Conta um pouquinho desse puerpério, das travessias que você tem atravessado mesmo. Como é que está sendo isso? A Cássia é uma loucura. Se alguém me dissesse que isso existe, eu acho que eu tinha desistido antes. Mas dizem que depois que passa você não lembra mais, né? É, Mas é assim, ó, a minha sensação é que primeiro eu tô na montanha russa, depois eu tô na roda gigante e elas todas perderam assim a direção. Assim, é muito louco porque a gente se prepara. Quando a gente tem o desejo de ser mãe, a gente se prepara. Então, eu tinha o desejo de ser mãe por adoção e eu tinha o desejo de ser mãe biológica também. Então, na época eu estava casada e a gente estava tentando a adoção e tentando a criança biológica, né? No fim, a gente acabou se separando, o casamento não deu certo e eu continuei na fila de adoção. E eu tava há 3 ou 4 anos já nesse movimento. Então eu tinha ido a palestras, eu tinha conversado com assistentes sociais, com psicólogas, eu tinha conversado com doulas de adoção, eu tinha lido coisas, eu tinha visto filmes que eram indicados. É, eu sabia que quando a criança chega, quando ela vem por via de adoção e ela não é um bebê, né? Normalmente ela te testa muito, porque ela tem muito medo de abandono, então ela passa um tempo ali falando, cara, se a minha mãe biológica me abandonou, essa aqui vai me nossa. largar também. Então deixa Uhum. eu ser o pior que eu posso o tempo inteiro, porque se ela for largar, ela já larga logo e eu já volto pro abrigo, né? Uhum. Eu sabia de tudo isso. Mas como é diferente quando chega o dia e quando acontece com você. Assim, Uhum. você pode estar mentalmente preparado que for. Quando você recebe uma criança em casa e essa criança te responde agressivamente, e em algum momento, quando você diz um não, ela te dá tapa, a sua reação é outra, assim, a forma de entender aquilo é uma na sua mente e outra no seu coração, assim, Uhum. né? E outra, a gente também, por mais que leia e saiba, a gente também sempre não acha que vai acontecer com a gente, né? Ah, Uhum. não, comigo vai ser diferente, né? Né? Porque eu sou uma pessoa tão legal, né? Porque Me a gente acha que passa por esse julgamento, né? Que é um julgamento a respeito de quem somos nós, e não é, não é. Não, não é. Só é um processo, né? E como todos os outros processos na vida, ele vai passar. Mas no meu caso, do meu puerpério, durou quase 2 anos. A gente não sabe quando vai passar. E enquanto você tá naquilo, eu tive depressão,
eu, em princípio, tenho uma tendência genética a ter artrite, mas ela acontece quando tem um gatilho, Hum. normalmente, né? E o meu gatilho foi esse momento da depressão e do puerpério, então eu tinha muita dor pelo corpo inteiro, muita dor, e eu não sabia o que era. E eu ia nos médicos e eles não me davam um diagnóstico. E ao mesmo tempo que eu tentava ir no médico e tentava marcar consulta, eu tinha uma criança nova em casa, então quanto que eu podia deixar ela sozinha para eu ir no Uhum. médico? E eu me Uhum. lembro assim, e somos só eu e ela, né? Então eu me lembro uma noite assim que eu tava morrendo de dor, eu queria só comprar um remédio para dor e eu não sabia o que fazer porque com quem eu ia, ela tava dormindo, com quem que eu ia deixar ela dormir? E ela era muito nova aqui em casa, ela tinha Hum. 3, 4 meses morando comigo. Se ela acordasse e eu não tivesse aqui, o que que ia Meu acontecer? Deus, né? Abandono de novo, a Abandono. sensação. E aí qual ia ser a reação dela, sabe? Eu tinha muitos medos assim com relação a isso. Então foi assim uma fase que assim, eu não sabia, como eu te falei meio brincando, mas é real, eu não sabia quem eu era. Uhum. Eu ainda não era mãe, eu ainda não me sentia mãe. Eu tinha medo de me perder de quem eu era antes, porque era o que eu conhecia. Uhum. Eu tinha vontade de não sair da cama, mas eu tinha uma criança nova aqui em casa para criar. E eu tinha dia que eu não saía da cama. Assim, teve final de semana que eu liguei para os meus pais e falei: pelo amor de Deus, alguém pega essa criança, porque eu não me respondo por mim se ela estiver comigo esse final de semana, sabe? Uhum. Eu preciso descansar. Assim, é uma loucura. É E uma daí, quando você loucura. comenta comentei com algumas amigas: ah, mas você não vai devolver a criança, né? É. Ah, você ficou 3, 4 anos na fila. O que que você está reclamando? Você queria adotar. E aí você fala, cara, eu queria, é verdade, mas eu não imaginei que fosse ser assim. Isso aqui que eu tô vivendo eu não quero, e o que que eu faço com tudo isso? Mas eu também não quero ser a pessoa que devolveu a criança. O que que eu faço com tudo isso, sabe? Hum. Pra onde eu levo? É. Isso é tão maternidade, porque quem tem filho biológico passa a mesma coisa, atravessa a mesma coisa, porque tudo que você está falando é da maternidade, então você realmente estava no puerpério porque é isso, né? Porque eu quis tanto, que, né, veio saudável e você tá no baby blues ou na depressão pós-parto e ninguém entende, mas você quis. E aí você fala, não, sim, eu quis, mas eu não estou bem, né? As pessoas não conseguem. Você estava na maternidade mesmo, nua e crua, não tem a menor dúvida. E eu achei muito interessante que você falou assim, quando você tirou licença maternidade, as pessoas julgavam isso também, né? Porque, nossa, mas já é grande, você vai tirar, né, licença maternidade. E você falou assim, sim, ela tem 11 anos, mas às vezes ela tem 2, às vezes ela tem 5, às vezes ela tem 6 meses, porque ela teve uma infância roubada e isso realmente, Érica, diferencia muito o começo de maternidade que você teve de uma maternidade de um filho biológico, né? Diferencia muito, porque o filho biológico ele acompanha uma cronologia. Agora você não, você experimentou este bebê, essa criança, essa pré-adolescente, tudo junto ao mesmo tempo. Não, tudo junto e misturado, assim, e você leva um tempo para entender como mãe como se posicionar em cada reação da criança, né? Uhum. Porque parece desproporcional. Você, assim, o que que você imagina? Ah, eu vou ter uma criança de 11 anos, ela tá quase chegando na puberdade, ela talvez esteja começando a se interessar por um menino ou menina, enfim, né, a namorar. Uhum. Ela vai estar mais ou menos nessa série, então vai ter aprendido mais ou menos isso na escola. Eu tenho que ajudar com tal coisa. Ela já tem uma idade que poderia lavar a própria louça em casa, por exemplo, ajudar com tarefa de casa. Mas aí quando a criança chega e você começa a conviver, você entende que não é nada do que você imaginava, assim. Uhum. Ela não tá, tipo, ela não tava na série que deveria estar com 11 anos, mas mais do que isso, ela aprendeu a ler e escrever com 9.
Nossa. Então, mesmo que ela tivesse naquele momento no quarto ano, que seriam 2 anos só atrás, ela está muito atrás em tudo. Então, Uhum. sentar para estudar não é dizer assim, vamos ler e vamos fazer. É tentar alfabetizar essa criança naquele. E aí ela sem paciência, porque não gosta de estudar. Uhum. Aí, por exemplo, quando você diz um não para uma criança de 11 anos, ela vai emburrar, talvez, vai falar que não vai entrar no quarto dela. Ela não vai se jogar no chão e chorar igual uma criança de 6 anos. A minha não. Ela se jogava no chão e chorava, como uma criança de 6 anos, sabe? E isso eu tô falando das coisas difíceis, mas pro carinho também era assim. Ela queria colo. Quando ela chegou, logo que ela chegou assim oficialmente para morar, ela queria mamar no meu peito, com 11 anos. Sério? E aí, Olha. o que que você faz com aquilo? Porque pra mim era muito esquisito. Uhum. Porque, tipo, você tá vendo, né? A criança não cabe no seu colo, né? Ela é grande. E como que a sua mente trabalha o. Não, eu tô vendo que ela é uma criança grande, mas dentro dela tem uma criança de 6 meses que não teve peito, que não teve contato com a mãe, que não teve colo. Uhum. E por sorte, como eu estava te falando, eu tive muitos profissionais ao redor que me ajudaram muito, desde a psicóloga da Lohane, que é uma pessoa incrível que já atendia ela por um programa do abrigo onde ela morava. A minha psicóloga, que eu também já estava passando antes da Lô vir, assim, e as pessoas iam muito dizendo assim, Érica, você tem que sentir. Se nesse momento você se sentir à vontade, você faz. Se você não se sentir, você não faz. Mas é muito difícil, inclusive, é difícil dizer sim, porque, né? E é difícil dizer É, não, porque você sabe que ela precisa é, daquilo, né? Assim, sim. tiveram vários momentos que ela quis ensaiar como se ela estivesse saindo da minha barriga, assim. Ela falava, mãe, abre a perna que eu vou fingir que eu tô descendo aqui, sabe? E aí, meu, tudo assim, ninguém te avisa que isso vai acontecer. Por mais que você leia, saiba, converse, É, tipo, cada criança é uma, cada necessidade é um. Ninguém te avisa, sabe? E aí eu fui trabalhando algumas coisas com ela, assim, do tipo, filha, isso não é uma reação de uma criança de 11 anos, ou de 12, 13, né? Enfim, conforme for uhum. passando. Vamos tentar entender a sua emoção e trabalhar um pouco melhor essa emoção, e aí a psicóloga também vai trabalhando isso com ela. E hoje é um pouquinho, às vezes, olha só, 2 anos depois, às vezes ainda acontece que eu falo um não, ela se joga no chão, como se ela tivesse 6, e aí ela percebe o que ela fez, e daí ela olha pra mim e aí ela levanta, sabe? Porque é isso, ela não viveu na É, fase que tinha que viver, e daí amadureceu, e daí foi pra outra fase. Ela tá vivendo tudo junto. sim, sim. E você está falando de estudar junto, né? Eu, por exemplo, a minha filha tem 11 anos e tem coisa que eu consulto o Google. Porque eu já não tô conseguindo mais ali na série que ela tá, já esqueci tudo, né? Tem coisa que a gente não esquece, né? Português, a gente não esquece. Agora, matemática, meu bem, eu já não. E como que é para você, né? Porque você pegou uma criança que você tá me contando que tem essas dificuldades e você tá, tô vendo que você tá muito empenhada, né? Porque é isso, né? Um exercício diário. Tem até uma frase antes que eu queria comentar com você. Você falou assim: ah, eu estudei, eu participei, mas nunca ninguém me falou que ia acontecer isso, né? Tem uma frase da Vera Iaconelli, que ela participou de um documentário que nós fizemos o ano passado, e ela fala assim: não tem como a gente se preparar, porque vai chegar um ser que a gente não sabe como é, né? E não tem como. E a gente também muda, né, Érica? Você está falando, eu não sabia mais quem eu era, eu estou me redescobrindo, passou o puerpério, e tudo isso junto com questões práticas. Tem que estudar, né? Tem a parte da criação que a gente estava falando, né? E aí? Total, mulher. Assim, é por isso que eu falo, cara. Eu falo pra todo mundo que me pergunta. A adoção tardia é uma coisa, assim, pra se pensar de fazer. Porque ser mãe não é fácil, se tornar mãe não é fácil, né? Esse movimento é, físico e psicológico do se tornar mãe não é fácil. Mas quando é, quando você tem um bebê em casa, as coisas vão acontecendo de uma forma um pouco mais naturais. O que que eu Hum, quero dizer com isso?
você passa por fases, né? Então, assim, enquanto você tá na fase do puerpério, do baby blues, da dificuldade, por outro lado, você tem uma coisinha pequenininha, inocente, fofa, que de repente deu o primeiro sorriso que tá ali do seu lado, assim. Quando você adota uma criança de 11 anos, você tá passando por tudo isso, baby blues, dificuldade, não quero enfrentar, mas é uma criança que tá entendendo. É. Ela tá vendo que você não tá bem, ela tá vendo que você tá estressada, ela tá vendo que você tá nervosa. E ela tá provocando isso em você, porque ela tem medo de ser abandonada, lembra? Então, ela quer te mostrar o pior dela. Então, ela. E aí, ao mesmo tempo, ela tá indo pra escola e você não quer que, tipo assim, ela já tá atrasada. E daí você tá lá pensando, gente, se ela atrasar mais, de repente ela vai desistir da escola. Então, a gente precisa sentar aqui e fazer isso acontecer de alguma forma. Nos grupos de adoção, eles falavam muito assim: você vai ter que priorizar. Então tem o mais difícil e mais importante, tem o mais difícil, mas um pouco menos importante. Vai pegando um por vez, porque se você tentar pegar todos de uma vez, você não vai conseguir. Então, muitas vezes, e aí eu fui conversando com outras mães adotivas, de adoção tardia também, muitas vezes a escola acaba ficando para depois, porque você tem Uhum. que priorizar. Então, o que que você, por exemplo, no caso da Alô, eu tinha que a Alô viveu na rua mesmo, na Praça da Sé, na Cracolândia, enfim. Ela nunca teve uma vida com rotina. Então eu tinha que priorizar. E assim, e não é que eu Nossa. só tinha que ensinar ela a viver com rotina, é que ela odiava viver com rotina. Então ela ainda briga, mas naquela época ela brigava comigo, assim, 20 vezes por dia, porque eu pedia pra ela passar papel higiênico depois que ela fizesse xixi, pra calcinha não ficar fedida, sabe? Porque ela tinha que escovar o dente. E ela já tinha Uhum. 11 anos, entende? Tipo, esse tipo de coisa que na nossa mente não faz sentido. Com 11 anos a criança já sabe escovar o dente, né? E aí, porque ela tinha que pôr pijama pra dormir, por exemplo. Não podia dormir com a roupa que ela ficou o dia inteiro andando na rua. Então eu fui assim, não, a minha prioridade agora é ela entender que ela tá numa casa, que tem uma rotina, que tem certas regras que ela tem que seguir e interiorizar isso, e isso não ser mais tão motivo de conflito entre nós. Então, esse foi o Uhum. meu primeiro grande desafio, para daí eu pensar no segundo, para daí. Então, a escola foi meio que indo do jeito que dava. Por sorte, ela é uma menina inteligente. Uhum. Ela tem dificuldade com o aprendizado, com sentar na sala de aula, né? Mas ela é inteligente, então acaba que ela vai assim, vai conseguindo contornar e não fica tão mal assim, sabe? Uhum. Mas é isso, acabei priorizando outras coisas. Esse ano a gente tá priorizando a escola. Bom, e ela tá numa fase que é a menarca, provavelmente, né? Teve a primeira em julho. Ah, Bonitinha. então agora tem tudo isso que você está contando, talvez um pouco mais amenizado por 2 anos aí, né, de convivência, de muita dedicação, mas entrando numa outra fase que também é bem delicada, né, Érica? Bem delicada. É, assim, o que a gente fez muito, assim, até por uma sorte, eu consegui transferir ela de escola ano passado para uma escola que tem um método que eu acredito muito, que é um método mais construtivista. A Lô é muito artística e muito pouco das letras, até pelo histórico dela, de não ter tido contato com as letras na primeira Uhum, infância, né? uhum, Então, e essa escola estimula muito as artes e tudo mais. Então, ela tá numa fase que tá um pouco mais tranquila, essa coisa do ensino-aprendizado escola. E tô falando tudo isso porque a escola que ela tá, o ano passado, também trabalhou muito o corpo humano e trabalhou muito o sistema reprodutivo feminino, então a gente já começou muito a falar ai, sobre que ótimo. isso. E aí ela trazia coisas para, inclusive o nome menarca. Ela, mãe, é menarca a primeira menção? É, filho. Então a gente ia trabalhando muito isso. E eu tendo a ser muito aberta, bom, eu trabalho com movimentos de gênero, né, com movimentos de empoderamento de mulheres e tal, então eu tendo a ser muito aberta, a gente tende a conversar muito sobre essas coisas. É óbvio, ela só pode ver filmes até a idade dela, mas às vezes ela senta para ver uma série comigo, por exemplo, e tem uma cena de sexo e eu não tiro.
eu deixo ela ver e eu falo pra ela, filha, se você quiser me perguntar alguma coisa a respeito, pode me perguntar, sabe? Isso é natural, acontece, os seres humanos têm desejos, têm vontades, né? Então eu sempre conversei muito com ela antes mesmo da menarca chegar. E uma das coisas que eu sempre falei muito pra ela foi: não é pra ter vergonha, Hum, é parte de ser mulher. Porque eu, quando menstruei pela primeira vez, Érica, eu tinha que esconder de todo mundo. E eu lembro que eu tava na praia com a minha família inteira e minhas tias falavam assim: filha, você enrola o papel higiênico em outro papel porque ninguém pode ver esse sangue, ninguém pode saber que você menstruou, sabe? E eu falo: não, as pessoas podem sim saber que você menstruou. E foi muito bonitinho porque, infelizmente, eu não tava com ela quando ela menstruou pela primeira vez, eu tava viajando a trabalho, ela tava com a minha mãe. E aí ela me ligou, toda feliz, pra contar que ela tinha menstruado. E ela contou pro mundo inteiro. Ela contou na escola, ela contou pra família inteira. E as pessoas, às vezes, quando eu tava perto, depois que eu cheguei, as pessoas faziam assim: ah, é, menstruou? Eu falava: é, você viu que legal, primeira vez. Não sei o quê. Então ela não tem vergonha de falar sobre isso, que sabe? legal. É super bonitinha. Mas eu percebo sim que, até por conta dos nossos ciclos, a gente tem fases no ciclo menstrual que a gente tá mais brava, mais irritada, mais aquilo. Total. Então eu percebo que isso também deu um pum, assim, sabe? É. Não, e tem uma questão que a adolescência está muito ligada com a sua experiência de primeira infância, né? Então, eu fico pensando nessa menina, né, que você falou um pouco dela, que ela viveu na rua, né, esse abandono todo, como é que, e assim, que maravilhoso que ela faz terapia, que você faz terapia, porque, gente, é isso, né? Todo mundo tem que fazer, e a gente tem que enxergar as nossas feridas mesmo e curar, ou saber lidar pelo menos, né? Pelo menos saber lidar. Então, que maravilhoso que vocês investem nessa questão, né, do autoconhecimento e saúde mental, fundamental. Agora, você está falando, né? Você fala com ela filha, ela fala mãe. Isso foi espontâneo? Aconteceu logo de cara? Ah, Cássia, essa é uma história engraçadíssima, porque eu não teria chamado ela de filha por algum tempo, até eu sentir que ela me chamasse de mãe e tal. Mas no segundo encontro que eu tive com ela, não sei o quanto você sabe, ou se é pra eu ficar também explicando muito, mas tem um estágio de convivência. Não, tem uma fase antes do estágio de convivência. Estágio de convivência é quando a criança já vem para sua casa, mas ela ainda não tá, ela não é sua filha oficialmente, né, no papel. Uhum. Mas tem um estágio antes que é um estágio de reconhecer, de reconhecimento, assim. Então você visita a criança na casa-abrigo, né, no SAICA. É, o meu durou 2 meses, mais ou menos. Começa uma vez por semana, daí você tem que ir lá, depois você pode visitar 2 vezes por semana, daí você pode sair com ela meio período no fim de semana, até que eles te autorizam que ela venha passar um final de semana com você, e assim vai, até eles dizerem: não, agora ela pode ir pro estágio de convivência e morar na sua casa por um tempo pra gente entender como é que vai ser isso, né? Na segunda vez que eu visitei a Lô na Casa Abrigo, ela me chamou de mãe. Ela fez: ai, mamãe, que bom que você veio. E aquilo foi assim, tipo, por um lado eu pensava assim: ai, que fofinha, por outro eu pensava: gente, essa criança não é minha filha. Ai, Tipo, não tem um sentimento de que ela é minha filha, sabe? Hoje eu tenho, tipo, hoje eu tenho total, assim, sabe? Tipo, leoa, sabe? Não brinca com a Lohane. Naquele momento, ela era uma desconhecida pra mim. E aí eu pensava assim: como é que você age a isso, assim, sabe? Tipo, aí eu falei pra ela: ah, você tá me chamando de mãe, mas a gente tá se conhecendo ainda, né? Por que você me chamou de... Ah, porque você vai ser a minha mãe, ela falava. E aí eu não chamava de filho, eu chamava de Lô, mas eu deixava ela me chamar de mãe. E eu voltei e perguntei pra minha psicóloga, eu falei: Ana, por que que você acha que ela me chamou de mãe no segundo encontro? Você acha que ela tava, sei lá, projetando a mãe dela em mim?
ou, não sei, um desejo de que se ela me chamasse de mãe eu não ia desistir do processo, ou alguma outra coisa. Ela falou, Érica, pelo que você está me contando da história sua, dela, enfim, ela tem um desejo tão grande de ter uma mãe que a primeira pessoa ou coisa que ela viu que ela podia se agarrar a isso, ela já nomeou, sabe? Uhum. Porque ela tem esse desejo, tipo, é muito forte dentro dela. Mas é isso, no começo ela falava mãe e eu ia tipo, ai, Lô, ai, não sei o que e tal. Até que em algum momento ficou mais confortável, assim, de falar filha, sabe? Uhum. Mas ela, É, e até hoje ela me chama de mamãe, assim, um mamãe meio criancinha, assim, mamãe. Meu namorado até zoa, alô, te chamando, mamãe, sabe? que bonitinho. É, nossa, você tocou agora também num ponto sensível, né? Você está namorando. Então, ela te conheceu, você já estava namorando? Não, esse Não. eu vou ler também. Isso aí é um outro capítulo, né? Porque eu fico pensando nesse sentimento de abandono, né? Que eu vou sair com meu namorado, porque sim, né? Há momentos em que é do casal. E aí complica também, né? Nossa, e a Lô tem uma questão muito forte com. Eu acho que as crianças têm, né? Quando, tipo, se separou, enfim, um dos dois vai começar a namorar, tem um medo, um ciúme, alguma coisa ali. Mas a Lô tem um histórico de que, até por conta do uso de drogas e tal, a mãe biológica dela abandonava muito pra ficar com outros, com homens, assim. Sumia com o cara por uma semana. E a gente não sabe se ela sumia pelo cara ou se ela sumia porque eles estavam usando droga e demoravam pra voltar ao estado de consciência, pra poder voltar pra casa. Ninguém sabe direito. O fato é que ela ficava muitos dias sozinha e sempre tinha um homem envolvido na história, assim, né? Então, pra Lô isso era muito difícil, assim. E o nosso primeiro ano, assim, eu não tava namorando, mas se eu tinha um encontro ou alguma coisa, ela já ficava, tipo. Ela sempre ficava com alguém, mas ela sempre ficava, tipo. Será que minha mãe vai voltar? Será que minha mãe. Quando eu voltava, era um. Ai, mãe, que bom que você voltou, sabe? E assim, eu até falo que meu namorado atual aguentou firme, porque tiveram relacionamentos curtos anteriores que, tipo, a pessoa chegou a me dizer assim, meu, eu não quero ir na sua casa porque eu não quero ter que lidar com a Lô, assim, sabe? Uhum. Porque era muito forte o ciúme e as reações da Lô são muito fortes pra tudo, assim. Ela é muito forte, ela se faz muito presente. Você precisa enxergar ela o tempo inteiro, ela precisa ser vista, sabe? Ela precisa ser Uhum. lembrada. Então, assim, requer cuidados pra lidar com ela, sabe? E eu falo, tipo, que ele. É que o Rô é muito sossegado, assim. Então era tipo assim, ah, ela tá fazendo manhã, tá bom, deixa ela. Mas não é fácil, assim, não é fácil. Eu imagino, eu imagino. Nossa, que história, né? É, a gente vai vivendo, né? Eu tenho pensado muito esse último ano, né, que eu enfrentei várias doenças na família, pensado muito na finitude da vida, né? E olhar, eu tenho olhado, não sou uma pessoa saudosista, não tenho saudade da infância, da adolescência, nada, não tenho. Eu sou uma pessoa que eu guardo os aprendizados e toco a vida para frente. Eu sempre acho que está melhor agora do que jamais foi. Mas eu tenho pensado muito sobre essa finitude, pensado em como é que eu vou, quando eu estiver, que eu quero viver até os 100 anos, né? Quando eu estiver lá, o que é que eu vou lembrar, né? Como é que eu vou lembrar? Então você está me contando toda a história da Lô, da sua, né? Agora com seu namorado, e eu fico aqui pensando, vocês daqui a 30 anos, né? Do que é que vocês vão falar, do que é que vocês vão lembrar, como é, né? É um exercício interessante pensar nisso, né? Em como é que, eu não sei, eu tenho muito cuidado com as relações, Érica, mas isso é novo, né? Porque isso vem com a maturidade, isso não vem, não é dado, isso é conquistado com muita terapia, com muito envolvimento com a vida. E aí eu fico pensando, acabou de me passar um filme agora, né? Daqui a 30 anos, a Lô contando a história dela, a Érica
revivendo tudo isso, né? Você quer deixar alguma mensagem assim para as pessoas que estão ouvindo? Ai, a Cássia, assim, eu acho que se tiver uma mensagem pra deixar é não julguem. Não É. julguem a dor do outro, sabe? Eu acho que a gente mede as coisas pelo que a gente conhece, né? Pelos Uhum. quadradinhos, a gente encaixa as coisas em quadradinhos e a gente mede pelos quadradinhos que estão dentro da gente, assim. E às vezes quando a pessoa te fala que alguma coisa tá doendo e você pensa, ai, ela tem uma vida mó boa, o que que ela tá reclamando, sabe? Uhum. Mas não se coloca numa posição de você saber mais ou você julgar, sabe? Porque a dor, quando dói, ela é doída, né? E não importa se pra você aquela vida tá boa ou não, pra aquela pessoa que tá te dizendo sobre a dor, talvez esteja bem difícil naquele momento. Uhum. Então, acho que não julgar a dor do outro é um exercício, mas é um exercício importante, assim, né? É fundamental, né? É um exercício que sustenta as relações, né? Que se a gente não tem esse cuidado, né, Érica? E eu acho que as pessoas invadem muito a nossa privacidade o tempo inteiro, né? Quando a gente tem uma vida um pouco fora da caixinha, um pouco fora do quadradinho, as pessoas tomam a liberdade de invadir muito, né? Com comentários muito já prontos, estigmatizados, né? Como se tudo fosse muito certo, né? É, E não, né? como se a vida tivesse dada, né? E na verdade a gente tem que ir descobrindo ela dia a dia, momento a momento, e se adaptando e readaptando e assim vai, né? E ainda mais Total. quando a gente é mãe, né, a Cássia? Ai meu Nossa, Deus, quanta readaptação a gente tem que fazer. sem dúvida. Você falou do seu puerpério, meu puerpério foi longo também. Foram uns Foi 2 anos também. mais ou menos. Verdade. Muito longo, Ai, muito longo. e a galera fala em torno de 6 meses, um ano no máximo, né? E Né? 2 anos, né, cara? É um tempo. Porque foi isso que você falou, a gente vai se reconstruir, né? Não é um processo fácil. A gente não nasceu mãe quando a criança chegou pra gente, né? A maternidade, ela é uma construção mesmo. Não é dado por uma data específica, a data do nascimento ou a data que a criança chegou. Então, realmente é um processo. E a vinculação, né? Eu nunca imaginei assim, depois que eu comecei a falar sobre vinculação, porque na adoção é muito claro que você precisa se vincular com o outro ser, afinal de contas, você não teve um tempo desse ser ali maturando na sua família antes de nascer. Mas aí eu descobri que também na maternidade biológica existe um tempo pós-nascimento para ter vínculo, né? Que eu não imaginava. E quando eu comecei a falar sobre isso, as pessoas começaram a me redizer, não, mas isso também existe. E aí eu fui Uhum, ler e dizem que é no mínimo 6 meses, assim, para criar um uhum, vínculo de verdade com a criança que nasceu, assim, né? Então é muito, esse negócio da vinculação é muito potente, né? Que eu uhum. acho que a gente só passa a se sentir no papel de alguma coisa depois que a gente vinculou, assim, né? Sim. Eu sempre falo, né, que a natureza ela é muito perfeita. O puerpério existe porque você baixa totalmente a tua frequência, né? Você baixa para você ficar na frequência daquela criança que chegou. Então, o puerpério é esse espaço meio vazio que a gente fica, né? E aí é onde acontece o encontro. Então, o puerpério ele é fundamental. Aquelas mães que tem mulheres que são muito chamadas para a vida prática, né? Tem uma dinâmica diferente, né? Então, tem muitas mulheres que não sentem o puerpério, mas em algum momento elas serão chamadas ao puerpério, porque ele é necessário mesmo para criar esse vínculo. Você falou tudo, né? O vínculo não está dado, ele vai ser construído mesmo. E a gente precisa estar na mesma frequência daquela criança, né? Então a gente precisa baixar. E é isso que você fala, a minha produtividade, eu queria ser produtiva, mas não era. Então por quê? Você estava em outra frequência, era outro momento.
É o momento do limbo, né, que eu tava te falando. É como Né? se a gente estivesse num limbo mesmo entre quem eu era e quem eu vou ser quando eu de fato me tornar mãe por completo. Não só no papel ou no nome, né? Uhum. E é um limbo, porque você não sabe quem você é nesse momento. Você tá tentando entender aqui, né? E se você não sabe quem você é, pessoa física, imagina você no trabalho, ou você nas Pois outras é. relações, ou você não sabe quem você é, como que você vai se colocar, né? É isso, é essa bagunça aí, né? Que é a É. maternidade. A Érica, super obrigada por participar aqui comigo, bater esse papo super delícia. E a gente com roupa igual, foi tudo de bom. Adorei. Ai, Obrigada pelo convite, de verdade, a Cássia. E a gente tá juntas, né? é Nós, outras mães, enfim, quanto mais rede a gente tiver, melhor, né? isso aí, para uma sociedade mais inclusiva para as mães, né? É. Um beijo para você. Obrigada, viu? Até breve. Até, tchau. Tchau, tchau.